Você não está falhando, você está resistindo. Isso não é falha, isso é força. Você está contrário às forças que querem te parar, você está contrário ao movimento das coisas que querem te estagnar, te deixar no mesmo lugar ou te levarem para trás. Não, você não está falhando, você está resistindo a essas forças. Como vencer a procrastinação de um ponto de vista um pouco diferente? Bom, como está aí no título desse vídeo, eu gosto de ficar pensando um pouco nessas coisas, viajando. Você já vai entender o que eu tô falando. Eu acredito que esse crescimento do assunto procrastinação e do aumento, se fosse eu acho fazer uma pesquisa de quantas pessoas que procrastinam falam, ai cara, eu procrastino muito, eu acho que daria um número bem considerável. E eu acho que isso tem muita relação com o celular nos dias de hoje. Mas eu não vou cair adentro de diminuir os tempos de tela, porque isso já é um assunto bem falado. Talvez eu traga aqui mais pra frente em algum outro vídeo, como por exemplo, eu tô com intenção de trazer o vídeo do porquê que eu excluí meu Instagram, né? E meu Facebook eu não tenho redes sociais, no caso, além do WhatsApp e YouTube. Então vamos lá, que ideia é essa que eu tô viajando? Gente, a primeira lei de Newton, para quem não conhece, Newton foi um estudioso físico em que ele descreveu algumas teorias que foram marcantes aí na mecânica clássica. E dentre essas leis, a primeira lei dele, que é conhecida como a lei da inércia, diz que um corpo em movimento ou em repouso retilíneo uniforme tende a permanecer sob essas condições desde que sobre ele não atuem forças que as alterem. O que isso quer dizer? Que em relação a algum objeto, por exemplo, se você está no ônibus e do nada esse ônibus freia, a tendência do seu corpo é continuar o movimento, né? Tanto que quando ele freia, você vai para frente, né? Porque ele tende a permanecer em movimento. Seu corpo ele estava em movimento em relação, por exemplo, um poste na rua, né? Ou uma pessoa que está parada na rua. Então, quando ele freia, a tendência do seu corpo, né, como você está em movimento junto com o ônibus, a tendência do seu corpo em relação a fora, né, em relação a um poste, por exemplo, a um atrito, alguma coisa que faça parar, alguma coisa que esteja ali fora, não necessariamente que te faça parar, em relação a isso, né, o seu corpo tem a tendência de continuar em movimento, né, desde que sob ele não atuem forças que as alterem. Então, isso é perceptível, por exemplo, num freio de ônibus. E antes de associar essa lei com o que eu gostaria de trazer aqui para os raciocínios de leis físicas, movimentos e etc. Gente, eu acho bem legal isso mesmo. Eu gostaria de trazer também outro ponto, né? Que é uma teoria também física, de um estudo físico, também para a gente poder estar refletindo a respeito disso, que é basicamente um resumo em que a força de atrito estática ela é maior do que a força de atrito dinâmica. O que isso quer dizer? Que a força necessária para um corpo iniciar um movimento, ela é maior, né, desse corpo que antes estava em repouso, do que a força necessária para empurrar esse mesmo corpo continuando ali em movimento. E trazendo aí para a procrastinação, antes de você realizar o que você precisa fazer, né, a força, o empenho para você começar a fazer aquilo é maior do que quando você já está fazendo o que precisa ser feito. Você já percebeu isso? Bem legal, né? Por exemplo, lavar roupa ou lavar vasilha, uma tarefa que talvez você tenha alguma vez na sua vida procrastinar, né? Tá lá as vasilhas, você tem que lavar. O esforço, o empenho para começar a lavar aquelas vasilhas é maior do que quando você já tá lá lavando as vasilhas, né? A tendência é de continuar, né? Trazendo aí também para a primeira lei de Newton, né? Da inércia, né? De continuar o movimento, né? Para sair da inércia é necessário uma força que altere, né? É necessário uma força maior, que no caso seria essa força de atrito estática, ela é maior do que a força de atrito dinâmica, a que continua o movimento. Enfim, eu espero que eu não esteja aqui bagunçando muito a cabeça de vocês, é porque eu acho essas teorias muito legais. Ou seja, a procrastinação ela acaba estando mais na nossa mente do que necessariamente no nosso corpo. Mas, Luciene, o que isso tem a ver de procrastinação? Como que eu vou usar isso a meu favor? Ué, já sabendo que a força demandada para você fazer alguma coisa é maior do que
para você sair da inércia, do que necessariamente do que quando você estiver fazendo. Que tal não pensar muito na tarefa que você precisa fazer e simplesmente ir, tipo assim, só indo, só assim, não tá entendendo por que você tá indo, mas você vai e faz sem pensar, não fica pensando quanto tempo você vai gastar, quanto tempo vai demorar, você sabe o que precisa fazer, então vá e faça. A dica aqui seria não pensar na coisa, seria essa a dica, né? Eu vejo muito isso também na minha vida, porque eu tenho uma tendência a ser bem perfeccionista nas coisas. Então eu gosto de ficar ali um tempo ali com as coisas, ou às vezes eu procrastino porque eu sei que aquela coisa vai demorar muito tempo, porque eu quero fazer isso, aquilo e outro, quando na verdade é bem mais fácil eu simplesmente só ir e fazer, sem ter que ficar pensando, sem ter que ficar arrumando mil e umas coisas pra colocar na minha cabeça. Na minha cabeça o negócio tá perfeito, maravilhoso, só que não tá sendo praticado, não tá ocorrendo a prática disso. Então, faça aquilo que precisa ser feito sem necessariamente ter que ficar pensando muito nisso, né? Se você já planejou, se você já organizou, já colocou isso aí na sua vida, quem saiba futuramente eu trago aí dicas de como organizar as nossas vidas, né? Pra poder também estar te auxiliando nisso, porque eu acho que um dos meus pontos fortes é esse, da questão da organização, né? Assim, no sentido... Sim, deixa eu tapar essa parte aqui. Mas enfim, eu melhorei muito nisso, eu era muito perfeccionista, então talvez eu traga algum vídeo aqui de dicas pra ter uma semana mais produtiva, ou dias mais produtivos aqui, que talvez possam te ajudar. Então é só acompanhar aí no canal, porque o intuito do canal, no fim das contas, é esse, né? De descobrir quem nós somos e como a gente pode ser pessoas melhores aí nas nossas vidas, sabendo quem nós somos. Então, se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, te convido a se inscrever, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e te espero aí, te aguardo aí também nos próximos vídeos. Mas espera aí que a gente não acabou aqui ainda não, bora continuar. Teve uma frase que conversando com o ChatGPT, ele me falou e eu fiquei... Isso me fez refletir um pouco, porque quando ele me falou essa frase, eu já associei logo a algumas coisas específicas da física. Deixa eu falar a frase antes, que é: você não está falhando, você está resistindo. Isso não é falha, isso é força. E quando eu fiquei ali refletindo nessa frase, eu só consegui pensar assim nos vetorzinhos de força, sabe? Apesar disso ter vindo de uma IA, né? Que talvez para muitos isso pareça alguma coisa bem clichê, mas eu penso muito assim nesse quesito do vetorzinho de força mesmo, gente. Como se o mundo viesse pra cima de mim assim com forças contrárias ao meu movimento e eu não estivesse falhando, né? No caso, eu tô contrária a essas coisas que querem me parar, ou você leva isso pra sua vida. Você está contrário às forças que querem te parar, você está contrário ao movimento das coisas que querem te estagnar, te deixar no mesmo lugar, ou te levarem para trás. Não, você não tá falhando, você tá resistindo a essas forças. E aí mesmo com todas essas forças contrárias ao seu movimento, você não falhou, você não parou, você não desistiu. Talvez em algum momento esse módulo do seu vetor força tenha diminuído, né? E quando eu falo módulo, o tamanho dessa sua força tenha diminuído, mas você não desistiu, você não parou, você de alguma forma conseguiu trazer essas forças contrárias como uma força somatória pro teu movimento. E você não tá falhando, você tá resistindo, você tá indo de frente, você tá persistindo, tá conseguindo, você vai conseguir chegar lá, sabe? Não necessariamente esses problemas, essas forças contrárias que venham contra a sua vida é pra te parar, não necessariamente essas forças têm que ficar mais fracas, não, fique você mais forte que todas essas forças que venham contrárias ao seu movimento. E deixa eu te contar um segredo: quando você inclui Jesus nessa soma, nesse seu somatório de forças, quando você vai no caminho dele, na direção do Senhor, no sentido do Senhor, pode ter certeza que você vai vencer, você vai conseguir vencer. Você vai deixar de resistir simplesmente para começar a vencer, a empurrar, a ir contrário a essas forças, né? A não paralisar, não retroceder. Quando você segue em frente com Deus nessa conta, cara, vale muito a pena.
Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Qualquer dúvida, algum acréscimo, deixa aqui nos comentários, que é muito bem-vindo. Deixe seu gostei se isso fez sentido pra você. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Te convido a se inscrever. Seja muito bem-vindo. Bom, te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.